não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, e assim seja. Não sei se alguém pode fazer a leitura para mim. Estou evitando de forçar a voz para não ficar tossindo, porque com essa a cirurgia, tossir é jogo duro. Cadê a Vamos ler Cláudia? o item 16. Cadê a Cláudia? Oi? Aniversariante. A Cláudia está meio enroscada aqui. Ah. Não tem mais ninguém aí para ler? Não, eu não sou muito boa para ler, não. Mas já quer lugar, viu, Luzia? Peraí, deixa eu ligar. Começa aqui a mulher rica. Isso mesmo, Luzia. Vou tentar. A hora que chegar alguém que lê melhor que eu, a gente troca. Pode começar? Ixi, peraí. Pode começar. Tá. A mulher rica, feliz, que não precisa empregar. Peraí. E não precisa empregar nos trabalhos de casa, não pode consagrar a algumas horas de trabalhos úteis aos seus semelhantes, que ela cumpre com o que lhe sobre, com o que lhe sobre os prazeres, agasalhos para o infeliz que treme de frio, confeccione com suas mãos delicadas roupas grosseiras, mas quentes, auxilie a mãe a a mãe a cobrir, eu acho que não é aqui, né? Peraí. Produzir trabalhos elegantes. Espera só um minutinho. Isso deu zebra aqui. É, É difícil ler com texto aí, né? pois é, eu não tenho esse livro, não. O Evangelho. É o Evangelho, isso aqui? É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 16. Peraí, deixa eu ver se eu... Aí vezes fica mais fácil. A gente está estudando ele no domingo, eu pela não sei qual centésima vez que eu leio ele. Aqui estamos no Evangelho agora, capítulo 13, item 16. Capítulo 13, Evangelho. Ah, não, esse aqui é o livro dos Espíritos. Ah, o Evangelho está lá no meu quarto. Ih, mas que enrolação. Esse aqui é o livro dos... Deu zebra com o Alexandre aí, então paciência. Eu acabei de me preparando. Eu vou lá pegar o livro dos... É o Beleza, Evangelho. agora. O Evangelho segundo o Espiritismo, isso. Espera aí. Não estou conseguindo achar aqui. O meu livro do Evangelho,
do Evangelho é o novo, aquele das letras grandes. É o capítulo 13, item 16. Pode ser que o texto esteja um pouquinho diferente, porque pode ser o outro tradutor, né? Espera aí. 20. É o capítulo 13, item 16. Isso. 16. 16. Dúvidas sobre o futuro, ideias. Eu acho que não é isso aqui, não, meu Deus. Tem um item 16 aqui. Peraí, capítulo 3. Deixa eu achar aqui mesmo. Capítulo 3, você falou? 13. 3. 13. 13. Aqui é o 9. Aqui é o 3. Difícil de achar aqui. Tudo. Gente, que difícil. Sim, deixa eu tentar que eu já localizei. Ai, Legal. Também não sou muito bem de leitura, não, mas vamos lá. Mas A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar seu tempo nos trabalhos do lar, não pode consagrar algumas horas em trabalhos úteis aos seus semelhantes, que com o supérfluo de suas alegrias compre com o que cobrir o infeliz que treme de frio, que com suas mãos delicadas confeccione grosseiras, mais quentes roupas e ajude a mãe a cobrir a criança que vai nascer e seu filho, com isso ficar com algumas rendas a menos, a do pobre terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não tens o supérfluo, mas que queres no amor por teus irmãos dar também um pouco do que possuis, dá algumas horas da tua jornada, do teu tempo, o teu único tesouro, faze desses trabalhos elegantes que tentam os infelizes. Vende o trabalho de tua vigília e poderás também proporcionar aos teus irmãos a tua parte de alívio. Terás, talvez, algumas fitas e menos, mas dará sapatos àquele que anda descalço. E vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos, delicados e custosos, não sejam feitos somente para ornar as vossas capelas, para atrair a atenção sobre vossa agilidade e vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o preço do vosso trabalho seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são
os seus filhos bem-amados. Trabalhar por eles é glorificá-lo. Cede-lhes a providência que diz: às aves do céu, Deus dá o alimento, que o ouro e o dinheiro que se tecem sobre os vossos dedos se transformem em roupas e em alimentos para aqueles a quem eles faltam. Fazei isso, e o vosso trabalho será abençoado. E todos vós que podeis produzir dai ao vosso gênio, dai a vossa inspiração, dai o vosso coração, Deus abençoará. Poetas, literatos, que não sois lidos senão pelas pessoas das sociedades, satisfazeis seus lazeres, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes, pintores, escritores, artistas de todos os gêneros. Que a vossa inteligência venha também em ajuda dos vossos irmãos. Com isso, não tereis menos glória, mas haverá algum sofrimento a menos. Todos vós podeis dar em qualquer classe que estiverdes. Tende alguma coisa que podeis partilhar, o que quer que seja que Deus vos tenha dado. Disso deveis uma parte àquele a quem falta o necessário, porque em teu lugar estareis bem contentes que um ou outro dividisse convosco. Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Nele recolhereis ao cêntuplo o que houverdes semeado em benefício desse mundo. João Borel, 1861. Aí depois vem a piedade. Essa aí. Pode parar, Lecina, vamos comentar um pouquinho isso aqui, né? Bom, aqui esse espírito, né, está chamando a atenção. O que nós estamos estudando, só lembrando, né? Nós estamos estudando o livro Espírito da Verdade, né? O capítulo 2, né? Aquele capítulo onde André Luiz chama a atenção da gente para aquilo que a gente deixa guardado em casa, que não tem utilidade, que poderia estar dividindo com alguém, né? E o Alexandre tem comentado bastante sobre esse capítulo 2, né? A questão do supérfluo que nós temos em casa. E nós estamos estudando o capítulo 13, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. É um estudo, vamos dizer assim, em detalhes, né, sobre os vários mecanismos da caridade que nós podemos exercer, né? Então, é muito importante que a gente vá observando, né, todo o tempo da nossa vida aqui na Terra, o que nós podemos fazer de bem para o nosso próximo. E aqui, nesse item 16, ela coloca que a mulher rica, né, que não tem aquela questão de empregar o tempo dela em casa e tal, ela pode consagrar alguns minutos úteis, né, alguns trabalhos úteis aos seus semelhantes, seja confeccionando uma roupinha, seja providenciando recursos, né, para que não falte o necessário durante o inverno. Lembrando, né, que esse livro foi escrito na França, e lá o inverno é muito mais rigoroso que o inverno que nós temos aqui no Brasil, né? Lá tem neve, há um risco muito grande das pessoas morrerem de frio, por não terem abrigo, por não terem recursos. E no Brasil também acontece isso também, né? Mas que aquela que tem um tempo mais livre, que ela possa se dedicar um pouco do seu tempo a atender. E ela chama a atenção também daquela que é operária. Ela pode tirar um pouquinho do recurso dela também em favor dos mais necessitados.
Ele vem trazer assim que todos nós podemos, dentro do pouquinho que nós podemos fazer, das oportunidades que nós temos, se vir ao mais necessitado, né? Ao nosso irmão mais necessitado. E muitas vezes através de uma oração, né? Que a gente aprende lá no nosso cantinho, a orar, né? Todas as noites, também, né? Durante a nossa oração matinal, a gente orar e oferecer as nossas vibrações para o irmão mais necessitado. Então, são pequenas coisas que, se todo mundo se dedicasse a isso, colocasse a sua mente voltada a isso, muito poderia ser feito em minimizar, né, o sofrimento do nosso próximo. Então, ele vai dando vários exemplos, né, de o que nós podemos fazer, né, em favor de nossos irmãos. Vamos dizer assim, é um complemento do que nós estamos estudando até agora, né, dizendo, né, que ninguém está impossibilitado de ser útil ao próximo, né? Que ninguém está impossibilitado de aproveitar seu tempo, de aproveitar seus recursos em favor de nossos irmãos e irmãs mais necessitados. A gente guarde isso aí, não perca, né, a oportunidade que a vida vai nos dar. Alguém gostaria de comentar algum ponto? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso aqui, porque nós já comentamos bastante sobre a caridade, né? Só tem um ponto aqui que é bastante interessante. Quer que eu leia a questão... piedade? Alô? Quer que eu leia a piedade? Pode, sim. Agora achei aqui. Não sei se o Faustinho quer comentar alguma coisa. Quer, Faustinho? O Faustinho está aí. Lê, então, ele é bom para ler. Boa noite. Ô, Faustinho, você sabe ler, nós não sabemos. Atrasado, hoje peguei uma chuva em Campinas, rapaz, um congestionamento. Nossa Senhora, dá até medo. O meu evangelho é o novo, e as palavras é diferente. É claro que é a mesma coisa, né? Mas a colocação das palavras é diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Mas o Faustinho lê, ele já está acostumado, né, Faustinho? Lê, sim. Vai ler a piedade agora, Antônio? Vamos lá, Faustinho. Hoje o Alexandre tem problema de energia lá em São Paulo, né? Chuva lá tá brava, tá apagando tudo lá. Tá lavando a alma. Vamos lá. A piedade. A piedade é uma virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que derramais em suas feridas, e quando, por uma doce simpatia, chegais a lhes proporcionar esperança e resignação, que encanto não experimentais? É verdade que esse encanto tem um certo amargor, porque nasce ao lado da desgraça. Mas, não tendo o sabor amargo dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam após si. Tem uma suavidade penetrante que enche a alma de júbilo. A piedade bem sentida é amor. O amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo, e esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, aquela que o Divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela
tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que predispõe vossa alma à humildade, à beneficência, é o amor do próximo, e é a piedade, piedade que vos comove até as entranhas às vistas dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes, nem procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por alguns instantes a alegre existência. Temei conservar-vos indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que oculta no fundo de suas águas a lama fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar a perturbação e o aborrecimento de que se aprova o egoísta. É certo que a alma experimenta, ao contato da desgraça alheia, um constrangimento natural e profundo, que faz vibrar todo o ser e o abala penosamente, fazendo que se volte para si mesmo. Grande, porém, é a compensação, quando conseguis dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao aperto da mão amiga e cujo olhar, úmido por vezes, de emoção e de reconhecimento, se dirige para vós docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Miguel, Bordeaux, 1862. Bom, gente, uma coisa importante é o seguinte: sentir piedade é diferente de sentir pena. Né? Piedade é quando a gente se coloca no lugar do outro e fazer esse movimento, a gente sente, muitas vezes, a dificuldade que esse irmão está passando. Né? E eu acho interessante ter se colocado, Kardec ter tido o cuidado de colocar esse capítulo aqui, colocando a piedade como irmã da caridade. E a piedade é uma virtude que nós sabemos, né, que nós evoluímos do átomo ao arcanjo, né, ao anjo. Um dia todos nós seremos espíritos puros, né, anjos, capazes de exercer funções nobres, socorrer muito, como o próprio Cristo faz, né? Mas isso vai levar ainda, né, muito, muito, muito tempo. Mas é importante que a gente compreenda bem o que significa, né, sentir piedade, se colocar no lugar daquele que sofre e procurar ajudá-lo dentro daquilo que nós pudermos, né? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz um ponto que ele coloca o seguinte: a nossa geração atual, uma característica dela é o conhecimento, é a ciência, mas a maior dificuldade dela tem sido a nossa indiferença em relação ao sofrimento dos outros. O Alexandre tem comentado muito, né,
o andar dele na cidade de São Paulo, as pessoas tropeçam nos necessitados. E ela se afasta, é como se aquilo fosse uma coisa normal. Fosse normal ter um velho abandonado na rua, ter uma criança abandonada na rua. E as pessoas deixaram de sentir piedade pelo sofrimento do outro. Deixaram até de emitir um pensamento. Às vezes a gente não pode fazer muito, mas a gente pode fazer uma oração. Nem isso, muitas vezes, as pessoas tão indiferentes estão que nem isso mais fazem. Então, aqui está sendo feito um alerta, né, para que a gente fique atento ao nosso coração, para que a gente veja se a gente está sendo indiferente em relação às dificuldades que estão ao nosso lado. Não está pedindo-se aqui para resolver os problemas do mundo. Nunca vai ser pedido isso para nós, porque nós não temos essa capacidade. Mas aquilo que tiver ao nosso alcance, e nós pudermos ajudar, que façamos, né? Então, quando a gente vê, né, uma pessoa sofrendo e tudo, é natural que a gente sinta, né, vamos dizer assim, esse amargor, né? A gente sinta a situação, a gente não se sinta confortável diante disso. É muito natural isso, à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade de sentir piedade, né? Ele coloca uma coisa aqui que eu achei interessante, para a gente poder ir compreendendo cada vez mais essa questão, né? Vamos aqui. Opa! Está difícil, hein? Deixa eu ver. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, aquela que o Divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. E a gente está tendo muita carência, né? A gente vê o que está acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo na sociedade, a gente vê que o ser humano ainda está muito distante da piedade, né? Está muito distante do amor. A gente é muito centrada em nós mesmos, né? O egoísmo ainda fala muito alto no nosso coração. E esse é um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos, a gente vai se esforçando para poder ir se libertando dessa dificuldade de sentir, né, verdadeiramente o amor. Nós já tivemos até um momento que nós discutimos o que vem a ser realmente esse sentimento de amor em nossas vidas, né? Porque Jesus deixou, assim, em resumo, né, dos ensinos dele, ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a gente, muitas vezes, a gente olha para esse chamamento de Jesus, a gente fica assustado, e nós ainda estamos muito distantes. Falo isso por mim mesmo, né? Não posso falar por vocês, mas a gente está muito ainda distante de ter esse amor verdadeiro, de fazer as coisas para o outro sem esperar nada em troca, né? Fazer o bem pelo bem, fazer o bem porque o bem é o único caminho realmente que faz sentido nas nossas vidas. Mas nós somos regidos muitas vezes pelo medo, né? O medo de faltar as coisas quando nós estivermos mais idosos, da gente não ter amparo, e esse medo vai tornando a gente cada vez mais egoísta, né? Cada vez com menos piedade pelos nossos irmãos. É cada um por si e Deus por todos, né? A gente pensa muito assim. A gente muitas vezes não consegue enxergar
que nós podemos ser úteis. E tem várias maneiras, né? Nós pegamos a lição anterior, que é confeccionar roupinha, é a gente doar aquilo que está sobrando na nossa casa. E a gente, quando participa de um centro espírita, onde se concentra ali os recursos, tanto espirituais quanto os materiais que nós podemos ceder, o grupo vai achando caminhos para fazer esse tipo de socorro, porque às vezes sozinho a gente não consegue. Mas trabalhando no grupo, isso é possível, né? E ele coloca uma coisa muito importante aqui, né? Quando essa doutrina foi estabelecida na sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. Nós temos assim todos os dias, né, da semana, a gente tem uma reunião de vibração e a gente sempre pede, né, pela paz, pelo equilíbrio entre os povos, pela extinção da miséria. A gente está sempre ali vibrando. Mas todos nós, pelo menos um pouquinho, nós podemos contribuir para essa concórdia, a paz e o amor, né? Procurando ter pensamentos também, que muitas vezes a gente fica se deixando levar pelas notícias, deixar levar pelo pessimismo. E quando a gente consegue ir vencendo isso em nosso coração, em nossa mente, isso também contribui muito para que haja concórdia, a paz e o amor no mundo. Porque muitas vezes a gente não se vê como parte do todo, né? E nós fazemos parte do todo. Podemos fazer pouco? Sem dúvida nenhuma. O que nós podemos fazer ainda é pouquinho. Mas esse pouquinho é contado por Jesus, contado pelo nosso Pai. E aqui ele chama a atenção, né? De que a gente precisa domar o egoísmo e o orgulho, né? Quer dizer, a piedade, à medida que a gente vai desenvolvendo esse sentimento, a gente vai domando o egoísmo e o orgulho, né? Em nossa personalidade. Interessante. Aqui ele chama a atenção também, aquilo que nós estamos falando, né? Temei, conservai-vos indiferentes, podendo ser úteis. Esse é outro ponto, né? Nossa sociedade realmente ela está muito indiferente, né, ao que está se passando, falando de uma maneira geral, né? Muita gente quer ficar quietinho, não quer se envolver, para ficar ali na tranquilidade, né? E eles chamam atenção, né? Comprado a custo de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que oculta no fundo de suas águas a lama fédida e a corrupção. Então, vamos dizer, a tranquilidade nossa comprada pela indiferença, o não perceber, né, o que nós podemos fazer em favor de nossos irmãos mais necessitados, é a tranquilidade do amor morto, escondendo, né, no fundo da nossa alma o egoísmo e o orgulho que ainda carregamos. Aqui chama atenção também, né? Quão longe, no entanto, se haja piedade de causar perturbação e aborrecimento de que se apavora o egoísmo. Ele coloca, é certo que a alma experimenta o contato da desgraça alheia, um constrangimento natural e profundo, que faz vibrar, né, todo o ser e abala penosamente, fazendo que se volte para si mesmo. Grande, porém, a compensação quando conseguis dar coragem e esperança ao irmão infeliz, que se internece ao aperto da mão amiga e cujo olhar úmido com os veios de emoção e de reconhecimento se dirige para a voz docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento,
por ter enviado um Consolador, um amparo. Piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que ela tem por irmã, e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Bom, dentro do meu entendimento, foi o que eu consegui tirar, né, desse texto, só ressaltando, é muito importante que nós vençamos a indiferença, né, que é uma característica de nossa sociedade atual. Que a gente trabalhe isso dentro de nós. A gente sabe que isso não é uma construção de um dia, isso é a construção de uma vida, né? Mas que a gente vá. Na medida que a gente perceber uma pessoa triste ao nosso lado, um familiar, né? Que a gente possa se aproximar, ouvir as suas queixas, ter uma palavra amiga, um consolo, lembrando sempre de Jesus, né? De seus ensinos, que a espiritualidade amiga, quando a gente está realmente com o pensamento voltado ao bem, ela nos inspira, né, a ter a palavra certa, a ter o olhar certo, a ter a atitude certa, para que aquele irmão saia do quadro. Né? Estamos vivendo num mundo, né, até eu vi o trabalho que foi feito pela Tânia, né, pela Daniela, de tratar desses problemas que a sociedade está enfrentando hoje, né? A depressão, a ansiedade, a tristeza. E um centro espírita, né, a equipe que lá vive, porque o centro espírita somos nós, né? Fazemos parte do trabalho. Tem que parar um pouquinho, que essa cirurgia, a tosse, não combina. Só um minutinho, viu, gente? Se alguém quiser comentar, aí fica à vontade, viu? Muito bem, vamos de volta. Ninguém quis comentar? Pautinho. Faustinho sumiu. Ele está quietinho, né, Bessinho? São assuntos assim, esse capítulo repete muitas coisas, né? Vai trabalhando essa questão da caridade e tudo. Mas é algo... Um dia eu perguntei a espiritualidade, né? Que repete muitas lições. Ele falou assim, olha, ele comentar o seguinte, desculpa aí que a garganta ainda está... E a gente vai impregnando a alma de amor à medida que a gente vai repetindo as coisas, vai pensando, e que não é para a gente desanimar, não.
E se esforçar muito continuar nesse esforço, né, de trazer para o coração esses ensinos de Jesus. E às vezes precisa que haja esse processo, né, de repetição, de falar de uma maneira diferente sobre o mesmo assunto, né? Esse capítulo 13, ele trabalha muito isso, né? Vai trabalhando a caridade em seus diversos aspectos. Vou fazer uma pergunta para vocês. Como tem sido a doutrina espírita dentro dessa visão, né? Fora da caridade e nossa salvação? Como vocês se sentem em relação a esse trabalho que a doutrina faz para a gente? Repete, Antônio, por favor. Vou repetir. Como que vocês se sentem, né? Como que nós nos sentimos à medida que a gente adentra na doutrina espírita, que a gente recebe essas informações sobre a caridade, como que vocês estão, nós, né, estamos nos sentindo em relação ao que nós estamos fazendo, né? Como nós estamos conduzindo a nossa vida, porque a doutrina espírita, eu estou falando isso, mas no sentido assim, ela tem um papel consolador. Tá? Ela não veio para gerar em nós culpa. Ela vem para nos dar força, para que a gente faça a transformação moral necessária que cada um de nós tem. Então, ela é uma doutrina consoladora. E quando a gente, por exemplo, pega um capítulo, né, como esse, nós estamos estudando sobre a caridade, sobre os seus diversos aspectos, como que nós estamos nos sentindo em relação a isso? Que tipo de sentimento está em nossos corações? Antônio, eu vou precisar sair um pouquinho, que eu vou ter que ir na farmácia buscar o remédio meu da próstata aqui, que acabou, e hoje já ficou difícil. Tem que tomar, né, Faustino? Não tem jeito. Eu tinha esquecido, rapaz, e agora a coisa apertou. Daqui uns 20 minutos, meia hora, eu estou de volta. Vocês vão dar licença, eu estou saindo, mas eu vou deixar a máquina ligada aqui. Alô, Faustino. Luzia, você vai ler dos órfãos? Vai agora passar para os órfãos, Antônio? Não, eu vou deixar para a semana que vem esse, viu, Alessi? É. Eu estou aqui meditando com você, nós estamos estudando sobre essa questão da caridade, sobre essa questão do amor, da piedade, né? Como tudo isso está batendo para nós, né? É verdade. Apesar dos órfãos, também é muito bonita essa... Eu vou deixar para semana que vem o Alexandre tem energia elétrica lá para ele continuar, né? Então. Tá legal. Mas semana que vem a gente vê essa direitinho. Mas essa questão da indiferença, né, tem sido um desafio para a sociedade, né? A mídia, né, a televisão, trazendo essas notícias, trazendo as coisas que acontecem, né? Crime, é o tempo todo um bombardeio de notícia, vamos dizer assim, de notícias ruins, né? Como
Como que a gente vê isso, né? Como que a doutrina espírita nos ajuda a ter uma visão mais otimista, né? Da vida, né? Do futuro. Que essa mensagem mesmo da piedade coloca, né, que o dia que a humanidade desenvolver esse amor puro, né, a paz, a concórdia, tudo isso vai acontecer naturalmente. A nossa dificuldade realmente é o egoísmo, é o orgulho, né, que nós temos ainda. E a gente muitas vezes fica achando que esse trabalho é externo. Esse trabalho começa dentro do nosso coração, né? O que a doutrina espírita ela trouxe em minha vida é a dimensão do trabalho que a gente precisa fazer internamente. Não no sentido assim de ter que fazer isso para amanhã nem nada, não. Mas no sentido assim, que é um esforço contínuo ao longo da nossa vida de trazer esses sentimentos, de ter um olhar melhor para as pessoas. Tem um amigo que ele brinca muito, ele diz assim, uma receita para a gente... Primeiro, não fale mal de ninguém. Fala mal de ninguém. Primeira coisa, começa assim. Tenta, toda vez que tiver vontade de falar alguma coisa negativa de uma pessoa, morda ali. Outra, né? Confia nas pessoas. Confia. Independente se você já teve uma experiência com ruim dela no passado, isso é um desafio. Voltar a confiar numa pessoa que não te tratou em experiências passadas de uma maneira positiva. Ele brinca muito com isso. Fala que essa maneira da gente não falar mal, de ter sempre assim um primeiro sentimento de confiar, de dar a chance, né, para todos que convivem com a gente. Porque, por exemplo, no convívio familiar, muitas vezes a gente costuma ter algumas restrições, né, em relação às pessoas que convivem com a gente. E isso não é bom, né? Isso cria barreiras. E muitas vezes não são barreiras físicas, mas são barreiras mentais. Então, o Espiritismo, à medida que a gente vai penetrando nessa questão da caridade, que a gente vai estudando, vai repetindo esses estudos, né? A gente vai buscando entender o que significa amar, o que significa ter piedade, e a gente vai trabalhando isso inteiramente, aos pouquinhos a gente vai modificando a nossa maneira de pensar. A gente vai nem pensar em criticar as pessoas, a gente começa já a conseguir controlar isso, entender que cada um de nós está num processo de evolução. Cada um de nós, né, está para vencer, né, essas dificuldades, essas imperfeições internas, né? A proposta do Espiritismo é essa. Não é criar culpa, não é criar cobrança, não é forçar ninguém a nada. Ele é simplesmente um chamamento para que a gente aplique em nossas vidas os ensinos de Jesus verdadeiramente. A gente não deve se comparar a ninguém, isso eu aprendi dentro da doutrina também. Cada um de nós está num caminho, cada um de nós é único. Porque a doutrina espírita, ao longo desses estudos que nós estamos fazendo, ela vai chamando a atenção em alguns pontos, né, que nós precisamos melhorar. A gente vai aprendendo que Deus não castiga, né? Que nós somos, vamos dizer assim, cultivadores das próprias obras, né? Das próprias coisas que acontecem em nossas vidas. A gente sabe que a gente semeando o bem, a gente vai colher o bem. O mal que nós semeamos no passado, a colheita às vezes vem, né? Mas que o amor tem a capacidade de cobrir essas imperfeições do passado, essas falhas do passado, e assim a gente vai caminhando dentro de uma doutrina consoladora. Toda vez que a doutrina
apresentar para vocês de uma forma não consoladora, tem alguma coisa errada na interpretação. São puro lugar. A doutrina é consoladora, não é para gerar culpa, não é para gerar remorso, para nos dar força para a gente continuar nosso processo de transformação moral. Bom, faltam 3 minutinhos. Hoje nós tivemos que quebrar o galho, né? Porque o Alexandre teve problemas, né? Nós tivemos problemas aqui no início também. Mas vamos agradecer a Deus e a Jesus, né? Por essa oportunidade de estarmos juntos, de estarmos estudando juntos, né? Sobre a questão da caridade. A gente está vendo esses aspectos, né? Em conjunto. E, em agradecimento, vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou, né? E doar as nossas melhores vibrações lá para a sala 1, em favor de nosso irmão mais necessitado, para que a equipe espiritual da nossa cantina tenha sempre muito, muito material para o seu trabalho de socorro e amparo aos nossos irmãos e irmãs. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Eduardo, vou estar desligando aqui a gravação, voltar para gravar novamente.